Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade que foi Frederico Figner. Ele é considerado o brasileiro de todos os imigrantes aqui para o Brasil, através de um jornal carioca. Um tcheco, que de uma família muito pobre, veio para a América do Norte fugindo da pobreza. Ele tinha 3 objetivos. Primeiro, não morrer de fome. A segunda, conseguir pagar a dívida dos pais. E a terceira, levantar dinheiro, ou que seria os dotes, para que as irmãs pudessem se casar. A travessia que ele fez a barco a vapor em 1882, então a gente também está falando do século XIX, e seus pais eram judeus. Mas ele nunca foi uma pessoa muito religiosa. Chegando nos Estados Unidos, ele conheceu Thomas Edison. E ele adquiriu um desses gramofones, entrou no Brasil por Belém do Pará, e Belém do Pará ele começou a oferecer e mostrar, divulgar o gramofone, que gravava as vozes das pessoas, e através disso ele começou a levantar muito dinheiro. Ele veio descendo o Brasil afora, passou pela Argentina, pelo Uruguai, e depois ele voltou subindo e se estabeleceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele montou uma casa chamada Casa Edison. Essa casa era onde ele comercializava os primeiros aparelhos e reprodução sonora. Casou com a dona Esther, tiveram 6 filhos. A filha mais velha dele, infelizmente, ela veio a falecer, onde ele procurou também trabalho de materialização através da médium Ana Prado, que também ficava em Belém do Pará. Mas essa é uma outra história. Por que ele foi revolucionário para a música popular brasileira? Porque, na verdade, os cantores não tinham essa ferramenta de divulgação da sua própria voz. Ou o cantor estava nos espetáculos, ou não. Os artistas tiveram essa oportunidade de estarem propagando esse seu trabalho musical. Então ele foi muito conhecido no meio artístico. Ele foi muito respeitado por essas pessoas, por esses artistas e músicos. Em 1900, na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, abriu uma casa para começar a fazer as primeiras gravações desses LPs. Eram gravados através da cera de carnaúba. E o primeiro disco que ele gravou foi de um baiano chamado Manuel Pedro dos Santos, em 1902. Abriu uma gravadora que se chamava Odeon, em 1913. Trabalhou incessantemente na Federação Espírita Brasileira, foi diretor e vice-presidente da FEB também. Construiu a mansão Figner, assim que para a época era algo extraordinário, muito bonito, muito grande. Ele utilizou em 1918 para poder abrigar até 14 pacientes que naquela época tinha a pandemia da gripe espanhola. Antes disso, ele foi uma pessoa muito generosa. Existia uma pessoa chamada Pedro Sayão, filho de Antônio Luiz Sayão, que foi um doutrinador muito famoso no século XIX, da doutrina espírita. Então esse Pedro Sayão, que era o filho do Antônio Luiz Sayão, ele vinha muito à sua loja, ao seu comércio, e às vezes ficavam conversando e se estabeleceu uma amizade ali. Com essa amizade, Pedro Sayão começou a explicar os benefícios da doutrina espírita, sobre as curas espirituais, os benefícios promovidos pelo espiritismo, o quanto isso era consolador. Sua próxima a ele ficou muito doente e pediu para o Pedro Sayão orações para essa pessoa. E essa pessoa, ela foi curada. Então foi onde começou a frequentar, uma pessoa muito ativa dentro da doutrina. Ele subia os morros do Rio de Janeiro para poder levar para aquelas pessoas pobres medicamentos, alimentos, dar essa assistência para essas pessoas que passavam por dificuldades. As pessoas conheciam bastante Frederico Figner, Fred, E ele percebeu que naquela época não existia o que hoje nós chamamos de previdência social. Não existia esse tipo de assistência para essas pessoas, para esses artistas. As pessoas realmente passaram por extrema dificuldade. Então ele doou um terreno em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde ele fundou a Casa dos Artistas. Hoje ela é chamada de Retiro dos Artistas, que muita gente não sabe que foi através
desse estrangeiro chamado Frederick Figner, que doou e deu essa assistência para essas pessoas, para que pudessem ter uma vida digna. Então ele veio a falecer aos 81 anos e o jornal carioca, A Noite Ilustrada, publicou um editorial que Frederico Figner foi o mais brasileiro de todos os estrangeiros. Ele também tinha conhecido Chico Xavier. Quando abriram o testamento dele, ficou-se que ele havia deixado uma quantia substancial de seus bens para as obras de Chico Xavier. Contribuiu muito para o Brasil. Ele acreditou no Brasil, acreditou nas suas obras. Esse foi um pouquinho de Frederico Figner sobre a vida dele. Tem muito mais histórias, mas isso fica para depois.